Vim falar aqui atualizações sobre o livro O Morro dos Ventos Vivantes, né? Na verdade, atualizações não, né? É tipo uma resenha, né? Que eu acabei de ler e eu quero falar sobre o que eu achei enquanto eu vou tomar um cafezinho. Eu gostei bastante da escrita da Emily Brontë. E assim, vamos começar pela história, não é mesmo? Assim, eu vou falar uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler. A parte sem spoiler é o resumão, assim, geral, que é o Radcliffe, ele é um órfão que é adotado por uma família. Aí, nessa família, todo mundo trata ele mal, porque todo mundo fica meio desconfiado. Ah, quem é esse que acabou de chegar, assim? E também, ele é neguinho, tipo isso, aquela episódio de Todo Mundo Odeia Chris. O que elas queriam mesmo dizer era... O que ela tá pensando? Ele é tão neguinho. Ela ficou maluca, ele é neguinho. Aquele preconceito mesmo da sociedade. Eles devem pensar que ele é algum cigano, alguma coisa assim. É aquele preconceito mesmo. Aí, a única pessoa que o Radcliffe se apaixona é a pessoa que eles se tornam amigos, porque ela é a única que trata ele bem. A Catherine, eu vou chamar de Catharine. A Catharine e ele viram amigos e ficam se aventurando por aí, às vezes ficam se danando também. E o Hindley, que é o bêbado, o proprietário da casa, sempre pega no pé deles, bota eles pra rezar com o joelho em cima do milho, bota eles pra rezando assim enquanto ele fica bebendo. Eles ficam orando aí, orando lá no porão, um porão rei sujo, enfim, trata ele super mal. E é que o Harrington, o bêbado, né, o proprietário dessa casa, ele é irmão da Catherine. Ele é irmão da Catherine e mesmo assim trata a própria irmã mal. A irmãzinha é mais jovem, né? Ele já é o quê? Uns 18 anos, já é maior de idade, já fica namorando, bebendo. Enfim, ele é um beberrão mesmo, um fanfarrão. Aí ele trata o Radcliffe principalmente mal, né? O Radcliffe é tipo um escravo mesmo do Hindley e ele acaba guardando rancor por isso, por ficar sempre mandado pelo Hindley. Os trabalhos bem pesados mesmo, eles em uma situação ruim, enquanto o Hindley tá bebendo, tá de boa. O Radcliffe e a Catherine, eles viram bem amigos mesmo, quase uns namoradinhos. É tipo uma vibe, o Chaves e a Chiquinha, um vai lá brincar e o outro também, mas se bem que não é bem assim porque o Chaves não gosta da Chiquinha. Mas enfim, aí acaba que um dia a Catherine estava se casando com o Edgar Linton, que ele é um cara que é riquinho e ela se casa mais pelo dinheiro mesmo. Ela até pede conselho pra Nelly, que é a empregada da família. Ela pede conselho pra ela. Ah, será que eu me caso com ele? Porque assim, eu gosto da Radcliffe, né? Mas tipo assim, eu também tenho que me sustentar, tenho que ter o que comer, né? E o Radcliffe é o pé na fossa já, não tem dinheiro, não tem grana. Eu quero alguém com dinheiro, entendeu? É algo bem Teresa, né? Mas aí acaba que ela se casa com esse riquinho aí, não se casa por amor. E o Radcliffe, ele fica guardando isso pra ele, né? Por causa que ele gostava da Catherine, ele amava ela. Aí ele continua amando, né? E vê o Edgar Linton como um rival. E vocês vão percebendo ao decorrer de ler esse livro que o Radcliffe é um cara rancoroso, é um cara que ele guarda as coisas. Tipo assim, o Hindley, que é o patrão que fica maltratando o Radcliffe, fica mandando ele fazer as coisas bem escravidão mesmo, ele fica guardando esse ódio que ele tem, ele já fica com a casca grossa mesmo, de tanto que eles trataram mal ele, e ele vai querer se vingar de tudinho, vai querer se vingar de todos os rivais. No caso, o Hindley e que é o patrão, e o rival, que é o Edgar Linton. Rival por quê? Porque ficou com a namoradinha, ficou com a amiga de infância, ficou com a Catherine. Aí o Radcliffe, ó, não quer saber, vai se vingar dos dois. Em algum momento o Radcliffe vai-se embora, aí volta rico. Não sabemos como ele surgiu rico, mas voltando rico já vai conseguir maquinar suas vinganças, né? E a partir daí eu vou contar com spoiler, tá bom? Se você não quiser ver spoiler, você pode já sair desse vídeo. Tchau, tchau. Como o Radcliffe já tá crescido, ele tá até mais
com ar mais de nobreza e tudo mais, até porque ele tá um pouco mais com condições financeiras. Eu acredito que ele ficou rico de tanto fazer apostas, não sei muito bem, mas ele acaba sendo muito bom em aposta. Ele aposta com o beberrão, acaba que o bêbado perde tudo que ele tinha e o Radcliffe também acaba tentando, né, se encontrar com esse bêbado e eles, assim, uma disputa bem cruel, por causa que o bêbado dele já com rancor dele ter perdido tudo que ele tinha para o ex-servo dele, para o ex-escravo dele, ele fica guardando esse rancor, né, porque ele perdeu muito dinheiro com ele. Aí acaba que eles brigam e o Radcliffe mete porrada nele. O Radcliffe, pra contextualizar, né, ele tem um porte atlético, ele é um cara forte e acaba que ele dá uns pontapés no bêbado e o bêbado morre. Morreu. E Strike 1, o Radcliffe consegue se vingar de alguém, do bêbado, que era o ex-patrão. Aí o filho, o Radcliffe vai lá, pega ele e tenta manipular o filho do bêbado pra poder se vingar mesmo. Não quer se vingar só do patrão, quer se vingar do filho, quer se vingar de quem for, de toda a geração. Tenta fazer com que o Harrington, manipula o Harrington pra ele não aprender a ler, não aprender a escrever, pra ser um ignorante como o Radcliffe era. Sofrer como o Radcliffe sofreu e ser um ignorante, um brutamontes. Então é um cara que, apesar de ter um porte, ele não tem muito pensamento crítico. Apesar dele sempre demonstrar assim, uns sentimentos, ele demonstrar uma certa inteligência. Fica assim uma relação meio Frollo com o Quasimodo. Fica uma coisa assim meio... O Harrington faz tudo que o benfeitor manda e é tipo uma lavagem cerebral mesmo. O Radcliffe foi bem ruim de ter manipulado o pobre do Harrington. Ele não tem nada a ver, ele só é filho do cara que o Radcliffe odeia, cara. Pra se vingar da família Linton, o Radcliffe ele acaba se casando com a irmã do Edgar Linton, que é o rival dele, e casando com ela, ele consegue entrar mais no vínculo da família e conseguir a vingança dele. Ele tem um filho que é um doentinho aí, que é eu vou chamar ele de menino Linton. Ele é um meninozinho tão chato, um meninozinho que eu ficava com ódio cada cena que eu lia dele. É tipo aquele meninozinho de Jardim Secreto. Ele é alguém que não consegue ficar em pé direito, o bicho é fraco, o bicho é um anêmico, é um cabinha que tudo que o pai manda, que o pai, eu acho que né, o pai, ele é o próprio opressor do filho. Tudo que ele manda, por causa que ele fica mandando ou faz isso ou vai apanhar, o meninozinho faz, o menino Linton. Eu sei que ele é manipulado pelo pai e tudo mais, mas eu odeio esse menino, eu odeio ele, eu tenho um ranço, um ódio por ele. Acaba que o Radcliffe, ele consegue a trama dele de conseguir a propriedade da família Linton com o filho dele. Ele manipula o filho dele para o filho dele, o fraco anêmico, atrair a filha do rival, a Cat, para poder para que o Pálido e a Cat se casem e assim o Radcliffe consiga ficar com a herança do pai da Cat. A Catherine e o Edgar Linton, eles são uns noivos, assim, um casal bem esquisito, porque ela só quis ele por dinheiro. Ela quer mais mesmo a Radcliffe. Mesmo depois de casado, essa bicha safada, ela fica indecisa, ela quer os dois. Ela ainda abre espaço para o Radcliffe, o Radcliffe ainda fica entrando nesse relacionamento. Tem uma cena que eles ficam... A Catherine tá meio que delirando. Ela tá delirando, ela tá ficando doente, tá ficando louca mesmo. Eu acho que é por causa dessa dualidade, dessas emoções fortes. E também porque talvez ela tenha algum diagnóstico, não sei muito bem qual a doença dela. Mas ela fica louca. Louca por ti, foi amor demais, louca por ti. Mas aí... tem algum momento que o Radcliffe entra e eles se abraçam, ele fica aquela coisa meio, você é casada, amor, e se liga, por que você tá abraçando o Radcliffe, hein? Ela dá espaço pra ele entrar, porque ele é o amigo da infância, mas a gente sabe que tem algo a mais. E a indecisão da Catherine é literalmente aquela música lá, Dois Amores, Duas Paixões, aquela música da banda Calcinha Preta. Acaba que a bicha, a Catherine, morre, né? Morreu. Morreu.
Morreu. Porque todo mundo aí tem uma saúde, assim, horrível. Ou seja, o Radcliffe fica só lascado da cabeça. Ele fica pensando nela, querendo que ela ressuscite. Agora que a Catherine morreu, ele quer se vingar do rival. Quer se vingar do Edgar. Assim, o Edgar fica, tipo, Mori, eu só me casei com ela. Ele se casa com a irmã do Edgar. Ela não vai ser muito relevante pra história. Eu sei que o Radcliffe vai ter um filho. Eu vou chamar ele de um menino Linton, um diabinho em pessoa. É um menino magrelo, o menino é manipulado, o pai dele fica ameaçando ele, qualquer coisa que ele não fizer ele vai apanhar. Ele quer atrair a Cat. A Cat é a filha da Catherine, que é a que faleceu, com o Edgar. Ela quer atrair a Cat para que se case com o filho dele, né? Que se case com o menino rei anêmico. E eles se casando, o Radcliffe consegue ter controle da propriedade do Edgar, ou seja, consegue, assim, cumprir sua vingança, né? Ele quer tirar tudo que for do Edgar. Ele acaba conseguindo atrair a Cat. A Cat tem um espírito, assim, bem livre, um espírito livre igual a Catherine, a mãe, né? Mãe falecida, no caso. E acaba que a Cat, ela se casa com o anêmico rei, se casa forçadamente, porque o Radcliffe prende eles e se não casar, não vai sair daí enquanto não casar. E depois de casados, fica um horror a vida da Cat. O pai da Cat morre. Morreu. Morreu. Ou seja, o Radcliffe já consegue cumprir mesmo a vingança dele, consegue ser o proprietário da casa do Edgar. O filho do Radcliffe também morre porque o bicho é um anêmico. Morreu. O Radcliffe, pelo visto, conseguiu toda a vingança dele. Porém, a Cat, que é a filha do Edgar, ela começa a ensinar o beabá pro Harrington. O Harrington, aquele menino que o Radcliffe tentou deixar ele ignorante, tentou deixar ele totalmente sem conhecimento. A Cat, ela tá educando ele. E, com isso, o Radcliffe fica, tipo, devastado, porque ele tava maquinando seus planos de deixar ele completamente ignorante e agora ele tá conseguindo um conhecimento por causa da Cat. Aí acaba que a vingança dele meio que fica incompleta. Mas no fim o Radcliffe fica cada vez mais doido pensando na amada falecida, a Catherine, mesmo, e fica só querendo ver ela o mais próximo possível. Ele fica querendo mesmo, tendo uns pensamentos de ir morrendo. Ele vai morrendo aos poucos, porque ele fica sem se alimentar, fica só vagando as charnecas, e acaba que ele passa uma greve de fome mesmo, ele morre de fome e consegue, assim, ver a amada na mesma terra, na mesma cova e ela. E Radcliffe morre. Achei que o Harrington foi um personagem muito bem desenvolvido, que ele é um personagem que ele nota quando as pessoas estão fazendo alguma piada, assim, ele fica meio desconfiado. Será que isso foi uma piada ou não? A gente percebe que ele tem alguma inteligência aí, apesar de ser suprimida pelo Radcliffe, tem um sentimentalismo aí. Eu gosto bastante do Harrington. Eu sinto, assim, uma pena por ele, pelo Radcliffe estar manipulando e fazendo isso com ele. Coitado. O Radcliffe, assim, é um cão mesmo. Eu achei, assim, a escrita muito boa mesmo. Tem a personagem que narra, né, a Nellie, que é a empregada. Eu acho ela uma fada sensata. Tudo que ela faz eu concordo. Ela, inclusive, é uma das que mais contribui para a história, porque ela vai revelando as coisas. Tipo, a Cat fez alguma coisa. Ela tá mandando correspondência escondida pro menino rei amarelo, pro menino rei anêmico. Aí ela conta pro Edgar, que é, né, o pai da Cat, e acaba que por isso que ele sabe e proíbe eles de se verem, mas aí depois eles ficam continuando as correspondências, eles ficam se vendo mesmo, presencialmente. Enfim, é isso o resumo. Eu gostei bastante da leitura e espero que vocês também tenham entendido, tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau!